Ei, olha aqui pra mim. Foca aqui nos meus olhos e respira fundo. Porque escuta que não é o fim do mundo, você tá se sentindo perdido, você está se sentindo sem rumo, você está preocupado com 1 milhão de coisas e não conseguir executar nenhuma, você vir, olhar no espelho e não reconhecer mais quem você é. Olha, isso acontece, tá tudo bem, não é o fim do mundo. Tudo bem você se sentir assim. Porque, infelizmente, acontecem certas situações na nossa vida que a gente não estava esperando passar por elas, que a gente nunca iria querer passar por elas. Só que a gente passa e a gente sofre muito. E é normal que alguma dessas situações causem traumas tão grandes que a gente não consiga mais se reconhecer, que a gente não consiga mais se reconectar com o seu eu do passado. Só que isso não significa que não tem mais jeito, que tá tudo acabado, que é mais fácil desistir do que lutar. Não, não significa isso. Você pode sim estar perdido hoje, mas você pode sim se reencontrar e construir um eu muito mais forte, um eu muito melhor do que o que você tinha. Então sempre tem um jeito de recomeçar, de reconstruir. Bom, pra você que não me conhece, eu me chamo Thaís Mullenberg e aqui eu falo muito sobre desenvolvimento pessoal, explorando todas as áreas possíveis para te ajudar da melhor forma possível. Então seja bem-vindo e bora bater um papo? Olha, eu falo por mim, eu já passei por tanta coisa nessa vida, por tantas situações, que eu olho e penso, gente, como é que eu deixei isso acontecer comigo? E assim, faz parte da vida, porque é normal o ser humano errar. A gente muitas das vezes fica cego em certas situações que naquela hora a gente não consegue enxergar como alguma coisa ruim. Só depois que a gente sofre muito, que a gente tá acabado, que a gente percebe o quão ruim aquilo era e que a gente poderia ter evitado. Só que como não tem como voltar atrás, a gente vai ter que viver com o que a gente tem hoje. E muitas das vezes esse hoje é muito dolorido. Ele é muito difícil, porque você se perdeu. Você não entende mais quem você é. Você não sabe mais por onde começar. O que você tem que fazer. Você perdeu o gosto pela vida. Você perdeu o gosto de fazer muitas coisas que você amava. E, cara, eu te entendo. Porque, olha, a última coisa que eu vou vir aqui pra vocês e pregar é que vocês têm que ter uma vida perfeita. Que vocês têm que vir e resolver todos os seus problemas da melhor forma possível. Da forma mais rápida possível. Pra vocês não se abalarem. Eu poderia muito bem vir e pregar isso aqui. Só que eu não vou pregar isso aqui pra vocês. Porque o dia que eu fizer isso, vocês, por favor, deem 3 tapas na minha cara pra eu acordar pra realidade. Não tem como eu pregar uma coisa pra vocês que também não faz parte de mim. Gente, olha, eu já sofri muito nessa vida. Eu tô num período da minha vida onde eu estou me reencontrando, onde eu estou me reconhecendo como ser humano, onde eu perdi sim o gosto por muita coisa na minha vida e que eu estou dando meu máximo pra voltar a amar aquilo que eu gostava de fazer. Só que não é fácil, tem dia que dá muito bom e tem dia que dá muito ruim. E normal. Só que pelo menos eu tô tentando todos os dias. E por que eu vim e decidi abrir esse lado da minha vida pra vocês? Porque eu sei muito bem que você pode estar passando por isso. E eu sei muito bem como é uma sensação horrível, como é um vazio muito grande que você sente. É como se você não tivesse força pra fazer nada, por mais que você queira. Você não tem força, você não consegue sair do lugar. E eu entendo muito bem todas essas sensações. E eu sei como que é difícil, porque a gente também não quer incomodar as pessoas em nossa volta com os problemas nossos. Só que a gente também tem essa necessidade de falar, de colocar pra fora, porque não tá mais cabendo no peito, porque tá tão dolorido, tá tão difícil, que eu queria que alguém soubesse pelo que eu tô passando pra ver se consegue me ajudar. Só que eu vou falar a real pra você. Por mais que você espalhe todas as suas dores pro mundo inteiro, o mundo não vai te ajudar. As pessoas, elas podem vir e te dar dicas, te dar auxílio, te dar incentivo, só que elas não vão poder fazer as coisas por você. Você tem que vir e fazer por você. É essencial sim você ter pessoas em sua volta que te coloquem pra cima, que te motivem, que te ajudem. É sim, é essencial. Mas você não pode só se basear nelas. Você tem que fazer o seu. Você tem que correr atrás do seu. Por mais difícil que seja, por mais insuportável que seja a situação, você tem que continuar fazendo aquilo que você tem que fazer se você quer realmente voltar a amar a vida como você amava. Não tô te falando que todos os dias vão ser dias maravilhosos. Só que quando vier um dia ruim, você não pode se abalar por ele. Você não pode aceitar que essa é a minha realidade atual, não tem como mudar, é o que eu sou. Não, você não tem que aceitar essa realidade triste. Você não tem que aceitar esse vazio que você tem. Você não precisa disso. Você viveu a sua vida inteira de uma forma extraordinária e você só tá passando por um momento difícil. Assim como esse momento difícil, vão vir outros. E se a cada momento difícil da sua vida você for se rebaixar, você for se entregar para eles,
você não vai crescer, você não vai sair do lugar. É muito difícil o que eu tô falando, mas eu sei que é mais difícil ainda você estar ouvindo isso. Só que se eu tô falando, é porque eu sei que você precisa ouvir isso, porque um dia eu precisei ouvir isso, eu ainda escuto e eu ainda tô aqui, lutando todos os dias para ficar melhor, para me reencontrar, para me reconectar. E quando isso acontecer, eu ter construído uma base tão grande, uma base tão forte, ao ponto de que nos próximos problemas que vierem na minha vida, eu não me abalar do jeito que eu deixei me abalar agora. E bom, como algumas pessoas me ajudaram nesse processo e ainda estão me ajudando, e eu sou extremamente grata por essas pessoas na minha vida, eu vou passar aqui pra vocês o que eu fiz, o que eu faço, que tá me ajudando nesse processo e que eu sei que vão ser bons pra você. Então, pelo amor de Deus, para de ser cabeça dura, para de aceitar essa realidade que você se encontra hoje e vamos mudar. Vamos mudar porque eu sei muito bem que você não gosta de estar do jeito que você tá hoje. Eu sei muito bem que você não tá feliz. Você pode até fingir pros outros que tu tá feliz, que tu tá satisfeito, só que eu sei que você não tá. Eu sei que você não tá, porque eu passei e passo pelo que você está passando. Então, vamos começar a mudar esses hábitos, a mudar a forma com que você vê as coisas, e você tem que fazer isso. Então, vamos lá, que eu tenho que ajudar vocês, eu tenho que colocar isso aqui pra fora, porque ficar guardando só pra mim não dá certo. Quando você for acordar, eu sei que você tem uma tendência de acordar e pegar no celular, né? Ficar vendo lá os vídeos no Reels, no TikTok. Mas pensa aqui comigo, se você está começando o seu dia de uma forma preguiçosa, é automático que o seu dia venha a ser preguiçoso no mesmo nível. Então, quando você acordar, evita pegar no celular. Fica uns 5, 10 minutinhos ali, realmente acordando, sentindo o seu corpo despertar, ouvindo o barulho, seja dos caminhões, dos passarinhos, do xingamento. Permita-se ouvir o que está acontecendo em sua volta. Vai fazer a sua skincare, vai fazer a sua higiene básica, vai trocar a roupa de cama. E aí depois que você tiver feito esses rituais matinais que todo ser humano faz assim que acorda, aí você pega no seu celular. Porque pensa, você começou o seu dia de uma forma produtiva. Você começou o seu dia fazendo alguma coisa importante. Então, conforme o dia for passando, você vai querer ter essa sensação de algo completo, de algo que era importante e que foi feito. Então vai pra mim. Pelo menos 5, 10 minutinhos assim que você acordar, não pega no celular. Evita ao máximo, você não vai morrer se você não vê o vídeo naquela hora que você acordar, tá? Você não vai morrer, não vai acontecer nada, vai por mim. 2 coisas que eu gosto de fazer, eu admito que não são tão frequentes no meu dia a dia, mas que eu gosto de fazer, é a meditação e a escrita terapêutica, ou journaling, mas eu vou colocar escrita terapêutica porque eu sou brasileira, né? O inglês aqui da garota não é muito bom. Meditação nada mais é do que você sentar, pode colocar uma musiquinha de fundo e ouvir o que tá acontecendo com você. É aquele momento que você procura esvaziar a sua cabeça, que você tira todos os problemas que você tem no momento e só presta atenção na sua respiração, só presta atenção no que tá acontecendo ali, na hora, os barulhos externos, a sensação do seu corpo, é aquela tremedeira, é aquele formigamento, é ali que você começa a prestar atenção em você. E isso te ajuda muito a fazer com que você foque no agora, a fazer com que você traga a sua atenção pro agora, naquele momento, onde você não perca nenhum detalhe. Porque quando a gente tá nessas fases tristes, né, a gente nunca presta atenção no que tá acontecendo hoje, mas que a gente sempre fica pensando no que a gente pode fazer, no que a gente deveria ter feito. Então nossa mente, ela fica indo pro futuro e voltando pro passado, mas ela nunca fica aqui. Então a meditação, ela te ajuda a você focar no agora. E a escrita terapêutica nada mais é do que você vir, sentar e escrever o que está acontecendo com você. Coloca ali no caderninho, pensa que o seu caderninho é o seu amigo da fofoca. Então coloca ali o que você tá sentindo, o que tá passando pela sua cabeça, o que você queria ter feito hoje e não conseguiu fazer. Sabe, coloca ali, porque muitas vezes você pensar o que tá acontecendo com você é uma coisa, mas você escrever e ler é uma perspectiva totalmente diferente. Porque quando a gente lê o que realmente tá acontecendo aqui dentro, a gente começa a falar, eita, caramba, tem muita coisa rolando e eu não sabia que era nessa proporção que estava acontecendo. Agora, se você não quiser escrever e não quiser meditar todos os dias, tá tudo bem. Mas faça isso quando você estiver se sentindo muito perdido ou quando você estiver se sentindo sem foco, sabe? Quando você não tá conseguindo dar conta das coisas, quando você não tá conseguindo fluir do jeito que você deveria fluir. Aí você faz essas 2 atividades que vão te ajudar a te trazer pro agora e entender o que tá acontecendo com você. E olha, eu acredito que o que eu vou falar pra vocês agora é uma das coisas mais difíceis que tem, que é a autocompaixão. Por mais que você esteja tendo um dia ruim, não fique usando palavras que
massacrem você, palavras que te coloquem pra baixo, porque é normal, a gente faz isso mesmo, né? Vai, caramba, sou inútil. Ai, caramba, faço nada de bom. Deveria ter feito mais. A gente sempre tem essa tendência de se colocar como a pior pessoa do mundo quando não consegue cumprir aquilo que a gente queria muito ter feito. Só que vamos dar uma diminuída. Vamos parar de se colocar como uma pessoa tão ruim. Então pensa que em tudo que você for fazer, você está dando o melhor que você pode naquela hora. Pode não ser muito, mas você está dando o seu melhor, porque é o que você tem naquela hora para entregar. Então não seja tão ruim com você, porque a vida já foi muito ruim com você e não tem por que você ser tão ruim assim com si próprio. Uma das coisas também que são essenciais na nossa vida é porque quando a gente se perde nesse mundão, a nossa bagunça interna, ela reflete pra tudo em nossa volta. Então você pode olhar no seu quarto, pode olhar na sua casa. Vai ter alguma gaveta, vai ter algum armário, ou vai ser o cômodo todo que vai estar uma bagunça. Porque não tem como a gente ficar com o caos só aqui dentro. Ele acaba se espalhando para as coisas em nossa volta. Então você pode reparar que tem alguma parte da sua casa que tá um caos, que tá uma bagunça. E ao invés de deixar aquela bagunça ali acumulando, vai arrumar ela. Porque querendo ou não, quando a gente arruma uma coisa externa, parece que alguma coisa foi arrumada aqui dentro. Eu não falo só na questão de arrumar alguma coisa física mesmo, de arrumar uma gaveta, arrumar uma bolsa, mas de arrumar as questões que você tem na sua vida também. Se você tá magoado com tal pessoa, por que você não vai lá conversar com ela? Vai resolver isso, vai conversar com ela, porque a partir do que você resolver esse problema externo, um problema interno vai ser resolvido também, então você vai se sentir mais leve, você vai tirar aquele peso das costas. Da mesma forma que você tem que manter organizado o seu meio exterior, você tem que manter organizado o seu meio interior também. Então essa organização eu quero que você leve para as coisas físicas e coisas emocionais na sua vida. Para de empurrar as coisas com a barriga, vai resolver o que você tem que resolver, vai conversar com quem você tem que conversar, vai expor o que você tá sentindo para aquela pessoa. Mas que aquela pessoa não esteja nem aí com você, você tem que colocar para fora, porque isso vai fazer bem para você. Porque aí você vai parar de acumular aquelas emoções que não estão te fazendo nada bem, que você fica remoendo ela todo santo dia, que você fica remoendo ela o dia inteiro, porque você pensa, poderia ter feito isso, mas não, eu fiz aquilo. Você fica nesse vai e vem que não é bom. Então vai tirar logo essa dor de cabeça, que alguma coisa no seu dia ali vai mudar e você vai ver. E por último, eu queria muito que você desprendesse um pouco desse celular. Eu sei que você tá me vendo num agora, mas depois que você ver esse vídeo, vai dar uma pausa de rede social, sabe? Fica um tempinho, separa uma parte do seu dia pra ficar sem ter esse contato com o mundo exterior, sem saber todas as notícias, todas as fofocas. Então vai desprender um pouquinho, vai fazer um bem danado pra você. Por mais que seja só meia horinha no seu dia, nessa meia horinha vai fazer outra coisa, vai estudar, vai ler um livro, vai ficar deitado aqui sem fazer nada, só pensando na manhã. Mas desprende um pouquinho, vai por mim. De pouquinho em pouquinho, muito se torna. E esse hábito de ficar sem ter o celular o tempo todo vai te fazer um bem danado? Sim, porque fez um bem danado pra mim e eu sei o quão importante está sendo nesse processo de cura que eu estou tendo. Lembrando a vocês que eu não sou nenhuma terapeuta, que eu não sou nenhuma psicóloga, que eu não sou nada. Eu sou só um ser humano que tá expondo a minha vida aqui pra vocês e que eu sei que alguns de vocês vão se identificar com esse processo. E que eu sei que essas palavras que eu estou falando vão ajudar vocês, porque são essas palavras que foram ditas pra mim que me ajudaram bastante. Com isso, eu sei que foi um vídeo mais calminho, mais tranquilo, porque é um tópico sério, né, gente? Não dá pra ficar brincando ali, brincando aqui. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma, que essas dicas venham ajudar você nesse processo de cura, e que você comente aqui embaixo o que você tá achando, o que você tá passando e o que você tá fazendo pra sair desse buraco que você se enfiou. Com isso, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, porque isso me ajuda a trazer mais conteúdos que ajudem a você a evoluir. Compartilha com seu amigo que tá passando por essa dor, que você viu que ele tá passando por isso e que você quer ajudar ele da melhor forma, então passa esse vídeo pra ele. Já falei pra você se comentar, né? Então, por favor, comenta. Me segue lá nas redes sociais, porque eu posto minha rotina diária nos stories, além de vídeos que mantêm vocês motivados nessa jornada linda que vocês estão traçando. Um beijo e até o próximo!